Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Alguns dias atrás, eu meditei sobre 2 Timóteo, nós falamos sobre não ter espírito de covardia, mas de poder, amor, moderação. E eu continuei meditando em Timóteo, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um obreiro aprovável. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Feche os teus olhos. Senhor Deus querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença. Somos gratos, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito se faz presente em nós, tem ministrado aos nossos corações durante os louvores, ó Pai, tem falado profundamente em nosso ser. Neste momento te pedimos, ó Deus, que Tu leves, Senhor, a nossa mente cativa a Ti, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz, Pai. Fala através da Tua palavra aos nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por todos os obreiros que existem no mundo. São tantas e tantas atividades que existem no mundo que nos abençoam, edificam as nossas famílias. Quantos de nós aqui já não precisamos ou estamos precisando ou vamos precisar de serviços de um bom eletricista, de um bom encanador, de um bom mecânico? Existem inúmeros obreiros que nos ajudam e que facilitam a nossa vida. Faz com que a nossa vida se torne mais fácil. Por outro lado, se nós buscarmos um obreiro que não esteja tão bem preparado, podemos estar em maus lençóis. Imagine você se eu levar o meu carro a um mecânico, pedindo a ele que faça uma revisão no meu veículo, porque eu vou viajar num feriado prolongado com a minha família, e ele vai lá, faz toda a revisão, fala que está perfeito, em boas condições, e no meio do caminho eu fico preso no trânsito, na estrada, com a minha família. Que transtorno, né? Imagine você ir a um médico, e o médico faz uma avaliação da sua condição de saúde, avalia mal e receita um remédio que pode até te levar à morte. É muito bom termos bons obreiros. Que bênção que é de Deus termos pessoas capacitadas, referência no que fazem, para nos ajudar e tornar a nossa vida mais fácil. Existe um ofício que a Bíblia diz que é de grande importância, vital, importantíssimo e de muita responsabilidade. A leitura que nós fizemos de 2 Timóteo, ela nos leva a entender que este ofício é de um obreiro, mas um obreiro que é avaliado por Deus e como resultado ele pode ser aprovado ou reprovado. Esse versículo que nós lemos faz parte de uma série de exortações que Paulo está fazendo a Timóteo, que era
pastor da igreja de Éfeso. Nós falamos um pouquinho, momentos atrás, quando ministrei sobre 2 Timóteo também, o que Timóteo estava vivendo, as dificuldades que ele estava vivendo naquele momento, né? Mas esta exortação que nós estamos vendo hoje, este versículo que nós estamos lendo, tinha o propósito de animar a este homem. Tinha um propósito de levar para ele uma mensagem para que ele vivesse no centro da vontade de Deus. Para que ele pudesse cumprir o propósito do Senhor na vida dele. E que ele não fosse vencido por um montão de problemas que ele estava passando naquele momento. E a mensagem de Deus para nós hoje, ela vem com este propósito de nos animar, de nos alertar, fazer-nos voltarmos ao centro da vontade de Deus. Nos leva a nos orientar de como nós devemos nos portar para cumprir os propósitos do Senhor na terra. E nos fortalecer para não deixar que os problemas nos vençam. Este é o propósito da mensagem desta noite. Através deste versículo e de outros, Paulo recorda a Timóteo que a sua prioridade na vida é ser um obreiro aprovado por Deus. Esta deve ser a nossa prioridade na vida também. Paulo chama a atenção de Timóteo e lhe diz que o ministério é feito de lutas e provas. E a vida cristã, a vida que nós vivemos, não é diferente. Também é feita de lutas e provas. Porém, se nós formos um obreiro aprovado por Deus, nós estamos um passo à frente. Todos nós vamos passar por lutas, por provas. Já Cristo, em sua parábola, dizia: onde é que você está edificado? Porque a luta vai vir para ambos. Aquele que edificou a sua casa na rocha ou na terra. O vento é o mesmo, a tempestade é a mesma, a luta é a mesma, o problema é o mesmo. Mas, se nós estivermos como obreiros aprovados, estamos à frente. Essa exortação é para Timóteo, porém também é para mim, é para você, e por isso ela está registrada na Bíblia. Se não tivesse, poderia dizer que não é para nós. Mas sim, Deus quis que estivesse lá, para que ela venha impactar as nossas vidas também. Começarei refletindo agora no que é ser um bom obreiro e um obreiro de Deus. A palavra obreiro, quando você ouve ela, a primeira imagem que vem para mim, eu sou engenheiro, então a primeira imagem que vem é um operário numa linha de produção. Um trabalhador. Essa é a primeira imagem que vem para mim, que vem para nós. Mas obreiro, a palavra obreiro é todo aquele que realiza uma obra produtiva em seu aspecto mais básico. Todo aquele que realiza uma obra produtiva no seu aspecto mais básico. Essa é a raiz da palavra que foi escrita na Bíblia. A tradução, a raiz dela significa todo aquele que realiza uma obra produtiva em seu aspecto mais básico. Por exemplo, faz alusão ao operário de uma fábrica, faz alusão a um agricultor, a um artesão, a um ourives, um pedreiro, um pastor de animais, um fabricante de telas e tecidos. Porém, aqui, Paulo diz a Timóteo que ele deve assumir como cristão, filho de Deus,
uma identidade de obreiro, de trabalhador. Que identidade é essa? Obreiro de um trabalho muito especial. Obreiro da obra de Deus. Jesus já havia dito em seus ensinamentos registrados lá nos evangelhos, particularmente em Mateus, registra que Deus está fazendo uma obra na terra e que esta obra requer o quê? Obreiros. Mateus 9, 35 a 38 diz assim, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Primeiro versículo que nós lemos aqui em Mateus nos deixa ver a ênfase da obra de Deus através de Jesus Cristo. Esta é a obra que o obreiro foi chamado para executar. Versículo 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É assim que a humanidade se sente na terra em que Satanás reina. Aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor, que vão para um lado, vão para o outro, procurando onde comer, procurando água, procurando sobreviver, porque não tem quem as guie. No versículo 37, Jesus registra: e então se dirigiu a seus discípulos e disse: a colheita, na verdade, é grande, mas os obreiros são poucos. Grande é a seara, e poucos são os cearenses, não, os obreiros. E continua: rogai, pois, ao Senhor da seara da colheita que mande obreiros para a sua seara, para a sua colheita. O Senhor precisa de obreiros. Podemos aqui, nesses 3 versículos, perceber o sentimento de Jesus ao fazer estas declarações. É possível você sentir o que ele estava sentindo naquele momento em que ele disse isso? Ele olha e diz: tem muito fruto para colher, mas não tem quem colha. Tem muita gente perdida, exausta, cansada, mas não tem quem as guie. E ele finaliza: rogo ao Senhor, ao dono da colheita, que prepare obreiros. Existem muitas necessidades no mundo, mas mesmo que a obra seja grande, ainda não há obreiros suficientes. Deus precisa de mim, Deus precisa de cada um de nós. Quantos estão preparados para atender ao chamado do Senhor? A seara, a colheita, ela faz uma alusão a um fruto, a um cereal que está maduro, está pronto para colher. Não precisa de mais nada, só colher. Não precisa de mais nenhum cuidado, só colher. O Senhor nos envia a uma obra onde Ele já tem muitos frutos preparados para que sejam colhidos, porém precisa de obreiros. A ênfase da mensagem que nós lemos aqui em 2 Timóteo até aqui é que existe uma obra, a obra de Deus, e esta obra requer obreiros. Esses obreiros são aqueles que têm um chamado para ser um pastor, um presbítero, um evangelista, um missionário, um apóstolo.
São esses? Aqueles que têm um chamado específico, que conhecemos como um ministério, muitos deles dedicados 100% à obra, outros têm os seus afazeres diários, mas também se dedicam à obra, são esses? Efésios 4, 11 e 12 nos diz quem são estes obreiros. Diz assim, Efésios 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A fim de que os pastores, os mestres, os presbíteros, todos esses aperfeiçoem a quem? Qual é o nosso papel como presbíteros, pastores, ministros, missionários? Aperfeiçoar a quem? O corpo de Cristo. Para quê? Para que o corpo de Cristo faça a colheita. A obra do ministro é edificar a igreja. E quando a igreja se reúne, ela vem para receber de Deus ferramentas para fazer a obra. Então, o chamado para obreiro é somente para pastores, presbíteros, missionários, apóstolos, bispos. Para quem são? O chamado é para fazer obreiros em toda a igreja. Todos os santos são obreiros desta grande obra. Todos nós somos obreiros desta grande obra. 2 Timóteo, que nós lemos aqui, o versículo 15, 2 Timóteo 15, 2,15 diz: duas qualidades que este obreiro tem que ter. Primeiro, procura te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Primeira qualidade, aprovado, que não tem do que se envergonhar. Segunda característica, segunda qualidade deste obreiro, que usa bem a palavra da verdade. A palavra aprovado, em seu sentido original da Bíblia, também significa aceito depois de ter sido avaliado. Aceito depois de ter sido posto à prova. Quantos de nós somos avaliados, colocados à prova em diversos momentos da vida? Desde o mais pequenininho, na escola, sempre tem uma avaliação. E o resultado é aprovado ou reprovado. Todos nós já estamos acostumados a sermos avaliados constantemente. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você já passa por uma avaliação. É aprovado ou reprovado. E quando te contratam, ainda te colocam em período de experiência. Vai ser avaliado por mais um tempo. Vai ser aprovado ou reprovado. Passou do período de experiência, aí é diariamente avaliado. Quando julgar que não está mais bom, tchau, vem outro. Todos nós passamos por avaliações constantemente. Aprovado nesse versículo nos faz entender que há uma avaliação que Deus faz do trabalho do obreiro, do que ele faz, do que ele executa. Deus nos prova e avalia como obreiros. Aqui vemos algo lindo na palavra de Deus, algo grandiosíssimo, porém
muitas vezes podemos classificar como grave. Deus nos vê como obreiros de seus frutos, aqueles que vão colher os seus frutos. E o Senhor nos prova e podemos estar aprovados ou reprovados. Para sermos aprovados, o versículo diz que nós temos que ser diligente, procurar com diligência. Diligência significa disposição completa, significa um compromisso total. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego, eu procuro me apresentar com tudo que sou a Deus com diligência. Colocar empenho significa colocar empenho em algo. Se não há diligência e empenho, é impossível ser aprovado. Eu preciso me empenhar, eu preciso fazer por onde, eu preciso lutar para estar na presença de Deus aprovado. Aprovado em quê? Em que nós somos provados? Em que nós vamos ser avaliados? No quê? Existe uma resposta bíblica para isso. Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Está registrado ali: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quantos aqui têm dons? Amém? Amém, irmã? Glória a Deus. Quais são os dons? Neste versículo aqui nós encontramos uma outra função ou uma outra identidade deste obreiro, como administrador de algo que Deus nos deu. Quantos dons nós temos? Tem dom de cantar? O que mais? Como vocês estão bonitos, bem vestidos? Isso é dom de Deus. Tem saúde? Passou por dificuldades de saúde e está aqui louvando e adorando a Deus? Isso é dom de Deus. Quantas pessoas inteligentes tem dentro desta igreja? Quantos profissionais, modelo, exemplo? Isto é dom de Deus. Quantos empresários exitosos? Quantos trabalhadores que não dão mau testemunho, chegam na hora, não atrasam, não tem desculpa para nada? Isso é dom de Deus. Todos nós temos dons espirituais, dons materiais e dons de caráter que são dados por o Senhor. Precisamos usar todos os nossos dons. O versículo que lhe diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que Deus te deu? O que você está fazendo com o que Deus te deu? Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Será que eu estou administrando bem os meus dons? Sinto vergonha por não administrá-los? Ou como é que eu me sinto? O obreiro é avaliado por Deus quando está administrando a outros com os seus dons, com tudo que tem, com tudo que é. Se é dom de inteligência, com inteligência. Se é tempo de qualidade, administrando tempo de qualidade. Qual dom? Se é afeto, carinho,
com afeto, com carinho. Se é dom de fé, está administrando a fé aqueles que estão mais abalados. Se é dom de cura, está administrando a cura. Se é capacidade de ensinar, ensinando. Se é recursos materiais, está administrando a quem necessita. Se é cozinhar, cozinhando. Tudo o que Deus nos deu, tudo o que fazemos bem, não é só para nós. Precisamos ministrar sobre a vida dos outros. Temos tantos dons, por isso que não há um grupo mais rico do que a igreja de Cristo. Não tem, pode juntar qualquer grupo. Se você reunir esse grupo que está aqui, aqueles que estão em casa nos assistindo, você vai ver que temos muitos dons, que conseguimos passar por qualquer dificuldade, por qualquer necessidade, por qualquer problema, juntos. Porque temos muitos dons, muitos talentos, temos muito a oferecer uns aos outros. Não só entre nós, mas com aqueles que estão lá fora também. Porém, Cristo ainda nos diz que a colheita é grande e poucos são os obreiros. Quantos obreiros há nesta igreja? Se eu aplicar literalmente a declaração de Jesus, é provável que haja nesta igreja quantos obreiros? Somente esses que sentam nas cadeiras reservadas? Quantos nós temos? Quantos se identificam como obreiros de Cristo nesta noite? Amém? Glória a Deus. Mas o texto diz mais, que este obreiro não deve ter do que se envergonhar. Você já fez algum trabalho que com o resultado dele você se envergonhou? Eu poderia dar inúmeros exemplos pessoais meus, que o resultado não foi legal. E quando eu fui entregar, eu queria nem olhar para cima. Principalmente quando eu era pequenininho, menor. Meu pai pedia para mim fazer um montão de coisas. E eu não queria fazer. E fazia. E na hora que ele chegava, fez, dá vontade de sair correndo para um lado e sumir. Porque não estava o resultado que ele esperava. E eu sabia. É vergonhoso quando a gente tem algo para fazer, para entregar, e a gente sabe que a gente não deu de tudo que a gente podia ter dado para fazê-lo. E é isso que a palavra está dizendo. O obreiro não pode estar mal ao seu Deus, ao seu Senhor, porque foi levantado para o trabalho mais glorioso que existe. Fazer a obra de Deus. Não deveria haver em nós qualquer tipo de problema de índole moral, ou problemas que a gente possa ter, que possam nos envergonhar. Claro, isso não deveria existir. Mas isso é algo que nós devemos trabalhar entre nós e Deus. Agora, existe algo que pode vir à luz na presença de Deus, que é o que a palavra diz. Não quer dizer nada com relação ao teu pecado, ao que você fez, ou o que você deixou de fazer. Aqui está dizendo que, claro, a palavra de Deus é clara. Deus nos ama, Ele nos prova, e nós, como pecadores, somos alvos da graça de Deus. E aí existe um tratamento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas isso não nos impede de sermos estes obreiros, de fazermos estas obras, de ministrarmos aos nossos irmãos,
Não existem barreiras que nos impeçam de fazer a obra de Deus, de ministrar os dons que Deus nos deu. O inimigo pode soprar no teu ouvido: não, mas você é indigno. Quem é você? Você mente. Você fala mal do teu chefe. Fala mal do teu... Inimigo, não é esta a obra que eu tenho. Esse tratamento eu tenho com meu Pai, com meu Deus. Não é contigo. Mas existe algo que vai ser nos posto à prova, que é: como é que você administrou os meus dons, aquilo que eu te dei, aquilo que eu pus em tuas mãos, como é que você recebeu os meus frutos? Como é que você tratou com os meus frutos? É o que diz aqui. Nesse texto, a ênfase é estar envergonhado de fazer mal o trabalho do obreiro. Quando Deus nos examinar, que não encontre nada em nós pelo qual possamos sair envergonhados. Ele vai nos examinar de acordo com as obras que nós fazemos, como obreiros, dispenseiros dele. Que quando ele nos examine, que nós não venhamos a sentir vergonha sobre isso. Uma reflexão: Deus poderia nos revelar hoje a classificação após nos avaliar, nos provar, e ele diria: fulano, tanto, ciclano, tanto, beltrano, tanto. Ele poderia. E como é que nós nos sairíamos? Qual que seria o meu resultado? Aprovado? Se reprovado, envergonhado, não quer dizer que eu vou ser sempre aprovado. Eu posso ser reprovado. Mas será que se eu for reprovado, eu vou ficar envergonhado? Não há nada ruim em ser reprovado. Há ruim em ser envergonhado. Quando nós somos reprovados lá na escola, o que acontece? Nós temos mais uma chance. Quando somos reprovados numa entrevista de emprego, o que acontece? Nós temos mais uma chance. Quando somos reprovados no trabalho, no que quer que façamos, o que acontece? Temos mais uma chance. E o que fazemos? Nos empenhamos. Não, da próxima, olha, deixa comigo. Vou estudar mais. Vou procurar um professor particular. Vou procurar alguém que possa me ajudar. Não fui bem naquela entrevista, já sei. Eu fico muito nervoso. Vou procurar uma ajuda psicológica, vou ver o que está acontecendo, vou conversar com alguém, vou procurar um tutor para me orientar, como me importar. Ah, foi o meu currículo, não sei escrever, vou procurar alguém que me ajude a escrever o meu currículo. Eu me empenho, eu busco mais, porque eu fui reprovado. Aqui Deus está dizendo: não se apresente a Ele como um obreiro que tenha do que se envergonhar. Vergonha seria não me empenhar mais. Vergonha seria me acomodar, sentar, entrar e sair, somente adorar. Vergonha seria não estender a mão para aquele que está precisando, na minha frente, ao meu lado, na minha família, no meu trabalho. Vergonha seria deixar de entregar o Evangelho àqueles que necessitam. Deus não quer isso. Por isso Ele nos exorta: procura com diligência, com empenho, com determinação, com paixão. No que nós fazemos no trabalho, nós temos empenho, dedicação, paixão, nas coisas que nos agradam, aquilo que amamos, gostamos de fazer, nós colocamos empenho, dedicação, paixão, nas coisas que nos interessam, nós vamos atrás, nós corremos, nós nos empenhamos, nós colocamos paixão no que fazemos. E assim tem que ser com a obra, algo glorioso, grandioso que Deus tem para nós. A obra de Deus é tudo isso. É algo que nós fazemos porque gostamos, porque nos agradamos, porque nos interessa, e exige tal dedicação como nós temos com os nossos afazeres diários. Vou fazer
a comida que ele mais gosta, com empenho, com dedicação. Não é assim? Que ela mais gosta, o prato preferido. Vou lá, escolho os melhores ingredientes. Separo com empenho, com dedicação. Às vezes queima, às vezes passa do ponto, às vezes fica fora do ponto. Fui reprovado. Tentei. Mas vou de novo. Tento de novo. Tento de novo. Não tenho que me envergonhar, porque eu fiz. Tentei, me dediquei. Vou de novo, faço outra vez. Esse empenho, essa dedicação tem que estar na obra de Deus também. Por isso que ele diz: procura com diligência apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Mas há outra qualidade no finalzinho deste versículo, que maneja bem a palavra da verdade. É bem importante esse versículo, porque ele expressa uma palavrinha que é usa bem. O que significa usa bem? Usa bem, né? Usa bem no original da palavra refere-se ao uso correto e destro de um instrumento ou uma ferramenta. Uso correto, destro, de forma correta, de um instrumento ou de uma ferramenta. Aqui, por exemplo, como eu comecei, o pedreiro, ele deve usar bem o prumo. Se ele não usa bem o prumo, o que vai acontecer? A parede vai ficar torta, a coluna vai ficar torta e não vai dar certo. Então ele tem que saber usar o prumo. O alfaiate, a costureira, tem que saber usar bem a tesoura, porque se ela cortar torto, a roupa, a vestimenta não vai ficar adequada. Tem que saber usar bem a ferramenta, o instrumento. O cirurgião, se ele não souber usar o bisturi, coitado de nós. Tem que saber usar bem a sua ferramenta. Aqui temos alusão à palavra da verdade, à palavra de Deus, como se fosse uma ferramenta. O obreiro tem que saber usar bem, manejar bem, usar bem a palavra da verdade. Então, o obreiro aprovado, ele sabe usar corretamente, destramente, as suas ferramentas, a palavra da verdade. Eu fiz uma busca na internet de algumas versões deste versículo, em algumas outras versões bíblicas, para termos aí para que possa trazer luz para nós sobre este uso de ferramenta, como usar bem, né? Tem a NVI, diz assim: esforça-te por apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que interpreta retamente a palavra da verdade. Tem a Nova Tradução Viva, que eu encontrei lá também, diz assim: esforça-te para poder apresentar-se diante de Deus e receber sua aprovação. Seja um bom obreiro, alguém que não tem do que se envergonhar e que explica corretamente a palavra da verdade. Tem a Nova Bíblia das Américas, que eu encontrei lá também, estava em espanhol, fiz uma tradução aqui. Procura com diligência apresentar-te diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja, e aqui o maneja do espanhol, usa com precisão a palavra da verdade. Eu não sei qual a versão que está na sua Bíblia, mas aqui existem 3 ideias. Um bom obreiro do Senhor, aprovado por Deus, que não tem do que se envergonhar, ele faz o que com a Bíblia, com a palavra de Deus? Ele usa com precisão. Ele interpreta retamente e explica corretamente. Algo muito importante nesta palavra, neste versículo, que é: precisamos estar aprovados, não podemos ser envergonhados diante de Deus e precisamos usar bem a palavra da verdade. Essa é a principal ênfase aqui. Podemos estar com problemas à luz desta exortação. Eu tenho problemas à luz desta exortação que Paulo me deu. Mas
Creio que os que não têm problemas com essa exortação não vieram hoje, não estão nos assistindo hoje, eles não estão presentes, porque não têm problemas com tal exortação. Mas nós que temos, aqui estamos. E estamos de coração aberto, assim espero, a receber de Deus. Temos um desafio pela frente. E qual é este desafio como igreja de Cristo? Usar a palavra com precisão. Interpretar a palavra retamente. Explicar a palavra corretamente. E aplicá-la por completo. Com efetividade. Com ênfase ao que Deus quer por todos nós. Uma interpretação e uma aplicação equivocada ou errada da palavra podem me desviar da vontade de Deus. Se eu leio a palavra, interpreto de forma errada, equivocada, eu estou me distanciando de Deus. E pior, se eu a explicar errado, se eu explicar mal a vocês, se eu explicar mal a qualquer pessoa, eu estou correndo o risco de enviar almas para o inferno. Uma mal interpretação e ensino da palavra pode nos levar ou levar pessoas a sofrer nas mãos de Satanás. Se eu não ensinar aqui que há consequências nesse versículo, se não prestarmos atenção a ele, de que hoje Deus está nos exortando, se eu não ensinar que se eu não me atentar, que se eu disser aqui que se você não fizer nada não vai acontecer nada, eu estou fazendo uma má interpretação deste versículo. E uma pior aplicação dele na vida de cada um de nós. Por quê? Porque nós somos chamados para sermos obreiros na obra de Deus. E nós precisamos nos posicionar como obreiros na obra de Deus. Se eu diluir, se eu suavizar esta mensagem, eu posso lançar uma ideia ou deixar uma ideia para a igreja equivocada. Mas a ideia central deste versículo é: sou obreiro, sou avaliado, Deus quer que eu seja aprovado. Eu não quero estar envergonhado. Vou ser diligente, vou procurar me empenhar, vou procurar com diligência e vou usar bem a Bíblia. Se eu não fizer isso, haverão consequências para a minha vida. Se eu não enfatizo isso que a Bíblia nos ensina, estaria falhando diante de vocês nesta noite. A Bíblia diz que a palavra é uma espada de 2 gumes, de 2 fios. Nós precisamos saber manusear esta arma, senão podemos nos ferir e ferir a outros. Tem gente que poderia até dizer, melhor que nem toque na espada. Não. Comece a manusear. Comece a ler. Comece a buscar entendimento. Comece a se debruçar sobre ela. Deus vai capacitar os seus obreiros. Daí a importância que existe também na palavra, o registro de uma séria exortação bíblica, de que nós não devemos nem retirar e nem adicionar nada à palavra. E ela registra que quem faz isso é maldito. Maldito aquele que retira ou põe algo nesta palavra. Que responsabilidade todos nós temos? Qual a nossa responsabilidade nisso tudo? Se Cristo me avaliasse hoje e perguntasse, Marcelo, como é que você está com o mandamento que eu te deixei justamente antes de eu ascender aos céus?
dizendo que faças discípulos, que ensine a eles a minha palavra, a minha mensagem, como é que eu sairia? Aprovado? Reprovado? Como seria a minha avaliação? Certamente, neste momento, eu estaria envergonhado. Como é que nós podemos estar hoje na presença de Deus? Faz muito tempo que você fala da palavra? Deus me perguntando. Faz muito tempo que você dissemina o evangelho? Como seria a sua avaliação? O obreiro aprovado deve saber usar a palavra para si e para os outros. Todos aqueles que te buscarem receberão alento da palavra de Deus, além de você ministrar os teus dons. Olha o que Deus quer. Eu tenho frutos para serem colhidos. Preciso que você colha. Preciso que você ministre a eles os meus dons. Eles estão perdidos, não sabem nem onde achar comida, alimento, água. Preciso de obreiros para cuidar deles. Nós estamos dispostos. Senhor, estou disposto a cuidar. Além de cuidar com material, com meu talento que tenho, eu ainda tenho que ter a palavra. A ênfase da palavra que Deus tem me levado a ministrar é de que nós devemos viver genuinamente o amor. Se você se recordar das ministrações que fiz, Deus tem me levantado a ministrar que nós precisamos viver genuinamente o amor. E que a igreja, que o corpo de Cristo, ele deve ministrar o amor de Deus a todos. E que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Eu não sei quantos aqui entraram ou estão nos assistindo, que estão vivendo grandes problemas. O mundo vive grandes problemas. E nós estamos inseridos neste mundo. E Deus nos diz nessa noite: vocês são diferentes. Não foram vocês, não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu. Ele precisa de nós. Existem muitos frutos que precisam ser colhidos. E nós precisamos colher. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Coloque-se de pé. Nós vamos fazer uma oração juntos. Feche os teus olhos. Senhor querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença. Gratos, ó Deus, porque Teu Santo Espírito fala aos nossos corações. Obrigado, Pai, por registrar na Tua palavra os ensinos que Tu tens para nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu tens levantado homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, para compor o grupo de obreiros que o Senhor precisa. Espírito Santo, intercede por nós. Ajuda-nos, capacita-nos, dá-nos força para transpassarmos todas as barreiras que a vida pode nos levantar para nos impedir de fazer a obra de Deus. Nos colocamos em Tuas mãos. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, ajuda-nos. Coloquem pessoas em nossas vidas para somar com seus dons e talentos, para que nós possamos juntos fazer a obra. Ajuda-nos, Senhor, a crescer em espírito. Ajuda-nos, Senhor, a crescer em comunhão.
Ajuda-nos, Senhor, a crescer em caráter. Colocamos-nos em tuas mãos. Faça a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper. Enquanto você adorar, Quando adoramos, Senhor. Vitorioso és. vitorioso Tu és vitorioso, Deus. na O Senhor é tempestade, aquele que sustenta, Pai, a cada obreiro. teu nome Meu Deus. infalível Quantas forças tentando nos afastar, Deus. teu trono acima está. Está acima de tudo, Pai. Teu Nos nome ajuda, Deus. imutável Aleluia, Deus. Tu és santo, Deus. Nos ajuda, Deus. Nos dá força, Senhor, para fazermos a tua obra perfeita, Deus. Eu não quero fazer de qualquer jeito, Pai. Nós não queremos fazer de qualquer jeito, Pai. Ajuda, Deus, a tua igreja, Pai. Ajuda, Senhor, os obreiros. Ajuda, Deus, todos aqueles que trabalham na tua casa, Pai. O Senhor é aquele que capacita. Faça a sua parte. Medita na palavra. Ore. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, busque ao Senhor. Dê o seu melhor. Se você prega, se você louva, se você trabalha na casa de Deus, dê o seu melhor. Ele é perfeito, santo, como o trovão. Santo, santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele merece o nosso melhor. como um trovão. Adore.
capacita. É Ele que capacita. Não é você que fala, e sim Ele, Santo. É Ele que pode capacitar. Fique tranquilo, fique tranquilo. Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele vai te preparar. Você vai pregar e te pregar o Evangelho, e te pregar o Evangelho. Senhor, o nosso desejo, Deus, é dar o melhor. Santo, Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Quando Ele vai na frente, a vitória é certa. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Ele está abrindo as portas e ninguém vai fechar. Ele está contigo. Ele está contigo. Ergue a sua mão. Receba. Com muito louvor. Com muito louvor. É isso, adore. Com muito louvor nós te adoramos. Com glória. Com muito. E Deus vai na frente. Quando Ele vai na frente, a vitória é certa. Com glória. Glória. Ele ordena os anjos. Ele abriu. Ninguém vai fechar. Ele é contigo. Confia. Confia. Pega. Recebe, irmão. Receba a vitória esta noite. Nós te adoramos. Esse é o nosso melhor Deus. Santo. Glória a Deus. A graça e a paz, amada igreja. Glória a Deus, boa foi esta palavra, amém? Que o obreiro tem que manejar bem a palavra de Deus. O presbítero Marcelo me levou à minha conversão. Quando eu me converti, lógico, a gente não tem conhecimento. Aí eu até falei esse dia para o pastor Marcelo. Chegou um senhor para mim e disse assim, que ele tinha os 9 dons. Se é hoje, eu ia falar para ele, teu pai é o Gepeto, né, o Pinóquio? Porque 9 dons, só ele queria, pô. Deixa um pouco para os outros, né? É um corpo, cada um tem, Deus distribui conforme Ele quer, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos Te glorificar, Te exaltar e Te agradecer, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que falou aos nossos corações. Te peço que Tu abençoa cada um que aqui está. Ó Senhor Deus, nos despeça debaixo da Tua proteção, nos livrando de todo e qualquer mal. Que cada um que aqui está, juntamente, Senhor Deus, com os seus familiares, tenha uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Assim eu Te peço, Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estendo as mãos, que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Juntos dizemos amém. Deus abençoe. Deus vai na frente. Deus vai na frente.